Olá, o Jornal da Câmara está no ar. Veja agora alguns dos destaques desta edição. Projeto de lei quer obrigar parques da cidade a instalarem brinquedos para crianças com necessidades especiais. Número de mulheres chefes de família triplica nos últimos 20 anos. Vereador quer regulamentar o horário de atuação dos carros fortes na cidade. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Jornal da Câmara. 7º item da ordem do dia da sessão de terça, um projeto de emenda à lei orgânica apresentado pelo vereador petista Edmilson Souza aguarda votação em plenário. A medida pretende facilitar a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular em Guarulhos. Entenda melhor na reportagem. A palavra democracia é de origem grega e significa poder exercido pelo povo. Por isso, os eleitores podem e devem interferir na vida política da cidade. É possível, por exemplo, que eles apresentem projetos de lei. O vereador Edmilson Souza quer facilitar a apresentação desses textos e a captação de assinaturas por meio do site da Câmara. As assinaturas permitem que os projetos possam tramitar oficialmente na casa. A população, os movimentos sociais, o movimento sindical quer organizar a elaboração de uma lei de iniciativa popular. Ele pode registrar na casa isso e coletar as assinaturas através do próprio site da Câmara Municipal. Obviamente, só vai poder assinar, cada computador que tem a IP vai travar. Então, cada eleitor vai conseguir fazer isso apenas uma vez. E tem várias medidas que podem controlar isso. Hoje, para que um projeto de iniciativa popular possa ser aceito e estudado aqui pela Câmara, é preciso a assinatura de no mínimo 5% do eleitorado, o que hoje em Guarulhos gira em torno de 45 mil eleitores. Hoje, as listas de assinaturas devem ser organizadas por, pelo menos, uma entidade legalmente constituída, com sede na cidade, ou por 30 cidadãos que votem no município. Criando essa ferramenta, como o vereador Edmilson quer, é uma maneira de até colocar os anseios da própria população vindo aqui para casa, né, de uma maneira mais prática. Né? E o que acontece com isso? Eu tenho certeza que alguns projetos não vão ser utilizados, mas muitos serão, sim, utilizados pela casa e vai ter todo o apoio da casa. O vereador Eduardo Barreto também apoia a iniciativa. Para ele, as ferramentas online estimulam a participação do público na política. A partir do momento que a gente disponibiliza ferramentas para que essas manifestações possam efetivamente gerar resultados, como no caso aí, uma assinatura eletrônica, um abaixo-assinado, onde você possa ter o link, colocar os seus dados ali, que são dados verídicos esses, como uma identidade, como um título de eleitor. E aí eu acredito que o munícipe, sim, a partir desse momento, ele pode fazer valer o seu papel de fiscalizador e a sua manifestação popular. Um projeto de lei em análise aqui no Legislativo quer obrigar o município a instalar brinquedos adaptados em parques. O objetivo é promover a inclusão de crianças com deficiência. Um ato simples como brincar no parquinho pode se tornar uma barreira na vida de crianças com deficiência. Isso porque boa parte dos parques com áreas de lazer infantil ainda não são acessíveis a todos. Aqui em Guarulhos, o Parque Fracalanza, na Vila Augusta, é um dos poucos lugares que tem brinquedos adaptados. Neles, cadeirantes são incluídos nas brincadeiras e podem até andar em bicicletas especialmente desenvolvidas. Para tornar essa exceção uma regra, um projeto de lei do vereador João Dácio está sendo analisado na Câmara. Já havia visto locais com esses equipamentos e também fui procurado por várias famílias que possuem, que têm crianças com essas necessidades e que reclamavam que não tinha um local adequado. Por exemplo, hoje o Bosque Maia, que é frequentado por milhares de guarulhenses aos finais de semana, não existe um brinquedo adaptado para que essa família possa levar seu filho. Então a nossa ideia é que os parques na cidade, que os bosques da cidade, que possuam playgrounds, que possuam
brinquedos para as crianças, também possuam brinquedos adaptados para as crianças que precisam dessa atenção especial do nosso município. Apesar da crise financeira do município, o vereador acredita que o projeto será bem recebido pelo Executivo. Acredito que o prefeito, sensível que o é, aprovado pela Câmara, sancionará esse projeto. Dificuldades existem para serem superadas. O prefeito é uma equipe muito boa, que está buscando alternativas para superar as dificuldades que hoje Guarulhos enfrenta. Vereador pelo PCdoB, Eduardo Barreto, apresentou um projeto de lei para regulamentar o horário para carga e descarga de valores em bancos e similares. Confira na reportagem. Em Guarulhos, os bancos e lotéricas recebem valores em dinheiro todos os dias. Para o vereador Eduardo Barreto, a população fica exposta a riscos. E temos observado em vários locais do Brasil o número de assaltos a carro forte, a valores, principalmente no horário de atendimento ao público. Então essa lei pretende colocar na cidade de Guarulhos, estabelecer normas para o transporte de valores, a carga e descarga de valores. Porque imagina você está dentro de um supermercado e aí já traz aquele incômodo muito grande para os usuários, para os clientes ali do estabelecimento, quando vem um carro forte fazendo embarque e desembarque de valores, com armas ostentando. Isso quando não acontece o pior, que são os roubos efetuados por marginais, justamente nesse horário onde tem um grande fluxo de pessoas. Os dados sobre esse tipo de crime justificam a preocupação do vereador. Em 2015, o número de assaltos a carros fortes aumentou 57% em relação a 2014. Esses números crescem todos os anos. Segundo dados da FETRAVESP, federação que representa trabalhadores do setor de transporte de valores, de 2011 para 2012, houve um aumento de 250% nesse tipo de crime. Em 10 anos, São Paulo teve 46% do total de ataques no Brasil. O projeto foi aprovado na Casa e agora segue para a sanção do prefeito. No próximo bloco, você confere os destaques da sessão de terça-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. O número de mulheres chefes de família praticamente triplicou nos últimos 20 anos. Até mesmo o conceito de chefe de família está mudando. Acompanhe na reportagem de Leandro Martins. Dona Aparecida cuidou sozinha dos filhos gêmeos desde o final da década de 80. Aliás, sozinha não. Ela sempre contou com a ajuda da mãe para olhar os pequenos, enquanto trabalhava para sustentar a casa. Sempre com muita luta e também muita dificuldade. Realmente fiz tudo aquilo que podia. Trabalhei muito, entendeu? Muitas vezes em dois empregos e consegui. Entre os bordados e as lembranças dos álbuns de família, ela admite que sofreu muito preconceito. Por ser mulher e ser mãe solteira, muito pior. Porque você é alvo de algumas investidas ridículas que existem nesse país machista. Por exemplo?
Por exemplo, se você for boazinha comigo, você ganha melhor. As dificuldades e os desafios de Dona Aparecida são compartilhados por muitas outras mulheres chefes de família. Segundo o IBGE, em 2015, eram 28 milhões de mulheres nesta condição no país. De 1995 a 2015, o número de mulheres que sustentam a família praticamente triplicou. De pouco mais de 9,5 milhões em 1995, passou para mais de 28 milhões. No entanto, segundo a antropóloga Ana Cláudia Fernandes, o conceito de chefe de família está mudando. Existe um empoderamento feminino que tem que ser considerado, só que também a gente tem que educar os pesquisadores a não perguntarem mais chefe de família, e sim renda familiar, ou qual o grau de instrução de todos da família. Ana lembra que, hoje, os papéis da mulher e do homem são iguais e devem ser divididos. Uma família ela não tem que ter uma chefia, ela tem que ter uma liderança, uma autoridade compartilhada, um diálogo, uma negociação. É muito mais negociação e mediação de conflitos do que chefia. Na terça-feira foram realizadas 2 reuniões das comissões permanentes do Legislativo. Confira agora no Giro das Comissões. A Comissão de Defesa do Consumidor deu parecer contrário aos 2 projetos previstos na pauta da reunião de terça-feira. Um projeto, de autoria do vereador Toninho da Farmácia, do PSD, pretende obrigar a concessionária de energia a fornecer um contato direto para hospitais e escolas em casos de emergência. O outro projeto, de autoria do vereador Ramos da Padaria, do Democratas, pretende que se coloquem em estabelecimentos e unidades relacionadas à saúde cartazes sobre os perigos da automedicação. Já a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico analisou 5 proposituras. Apenas o projeto de autoria do vereador João Dárcio, do PTN, teve parecer contrário. A proposta é a de regulamentar a atividade de tatuador no município. Já o projeto do prefeito Guti de instituir o plano de melhoria empresarial em Guarulhos teve parecer favorável da comissão. Acompanhe agora os principais fatos da sessão do dia 28. Um dos principais assuntos da sessão foi a aprovação do projeto de terceirização pela Câmara Federal. O líder da oposição criticou o projeto. Significa, na prática, rasgar a CLT, uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros. Significa, na prática, precarizar o trabalho e precarizar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras trabalhadores. Na Tribuna Livre, o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região fez coro ao vereador petista. Que o povo vai ser terceirizado, trabalhando mais e ganhando menos. Eu pergunto a vocês, cheguem em qualquer empresa desse país e façam uma pesquisa para ver se um funcionário terceirizado, se ele tem direito aos mesmos benefícios que tem o trabalhador efetivo da empresa mãe. Romildo Santos, do Democratas, também se posicionou. Também estou nessa luta, porque também sou um trabalhador, né? Não sou empresário, sempre vendi minha mão de obra e também acho injusto essa reforma. A denúncia trazida pelo vereador Marcelo Seminaldo de que o Hospital Padre Bento só atenderia emergências encaminhadas por outras unidades de saúde ou pelo SAMU também causou debate. Hoje, infelizmente, uma dor de garganta, uma dor de cabeça ou alguma coisa nesse sentido, deveria ser tratado pelas UBSs, pela UPA. O Padre Bento é um hospital de alta complexidade para atender outros tipos de doença, na qual vem encaminhado pela UBS. No modelo atual, claro que não tem como fechar a porta, porque as UPAs e a unidade, e o atendimento primário, as UBSs, elas não estão funcionando adequadamente. O modelo mais adequado, por mais paradoxal que seja, vereador Edmilson, é os hospitais de porta fechada. Em 3 horas de sessão, os vereadores deliberaram 28 requerimentos do grande expediente.
Os parlamentares aprovaram 2 projetos de lei e mantiveram vetos da Prefeitura a 2 projetos. E se você quiser ver outros trechos da sessão ou ainda mais detalhes das reuniões das comissões permanentes da Casa, acesse o nosso site. Lá, nosso conteúdo está disponível na íntegra para você. E agora você confere os destaques da sessão desta quinta-feira, direto da redação com a repórter Eliane Anjos. Olá, Eliane. Olá, Renata. No grande expediente da sessão desta quinta-feira estão previstos 58 itens, 52 são requerimentos, 6 são projetos. Um desses projetos, ele institui o programa de ensino da história, geografia, cultura e meio ambiente específicos da cidade de Guarulhos na rede municipal de ensino. Esse projeto é de autoria do vereador Edmilson Souza, do PT. Já na ordem do dia, há 7 itens na pauta, 6 deles têm parecer, ou seja, podem ser discutidos e votados ainda na sessão desta quinta-feira. Um desses projetos institui a Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose aqui na cidade de Guarulhos. A preocupação desse projeto é justamente de oferecer informações à população sobre higiene pessoal e também sobre higiene doméstica para evitar a contaminação de vermes. Geralmente essas doenças atacam os locais onde há pouco ou saneamento básico precário. Esse projeto é de autoria do vereador Lamé, do PMDB. Esses são alguns dos destaques da sessão desta quinta-feira. Renata. Obrigada, Eliane. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na sexta-feira. Até lá.